Fomos Testemunhas de Jeová. Mas foi muito pesado porque quando você começa a questionar certas questões, de primeiro, você é repreendido. Vai chegar um líder seu e vai falar, não é por aí, muda seu pensamento, isso não vai fazer bem para você. Se você insiste naquilo, você começa a perder o que eles chamam de privilégios, que são atividades que você efetua de uma forma gratuita, mas que se tornam como obrigações, que se entende como algo espiritual. Se eu faço aquilo, eu sou espiritual. Se eu não faço aquilo, eu não sou espiritual, eu não sou de Deus, eu sou fraco na fé. Então, por exemplo, a Testemunha de Jeová que não prega, talvez seja algo que as pessoas não conheçam muito, eu não sei como está funcionando hoje, porque já faz aproximadamente uns 20 anos que eu saí da Testemunha de Jeová. Mas eles tinham um sistema para pregar que não deveria ser algo espontâneo. Eles falavam, tem que ser espontâneo, você tem que fazer de coração. Só que você tinha que fazer um ponto. Você tinha um papel onde você tinha que anotar as horas que você sai na rua para poder pregar. É como se fosse realmente um trabalho. Você vai na empresa, bate seu ponto, terminou seu horário, bate seu ponto, encerrou o teu expediente. Então, eles dizem que isso que é para calcular, para saber quantas horas o evangelho é pregado pela terra, enfim. Só que isso é uma forma de te prender. Por quê? Se você tem baixas horas, tem um baixo rendimento, você é considerado como não espiritual. Se você tem um alto rendimento, você é considerado como altamente espiritual e você vai galgar cargos lá dentro, você vai se desenvolver. É igual uma empresa. Realmente é uma empresa. O que acontece com isso? Porque nem sempre você está bem, nem sempre você está disposto e você trabalha. Você precisa trabalhar, você precisa dar fazeres. Algumas pessoas, inclusive, por causa disso, deixaram de fazer uma faculdade. Eu tive colegas realmente da gente que não quiseram fazer faculdade porque queriam se dedicar, que deixaram de arrumar um emprego bom porque queriam se dedicar a tudo em nome de entender que aquilo realmente era a religião verdadeira e que se eles não fizessem aquilo, eles seriam destruídos no Armagedon, não teriam a ressurreição, que eles entendem, que eles acham que quando você morre, acabou tudo, não tem alma, não tem espírito, Deus vai te ressuscitar num corpo novo, no futuro, após o Armagedon, após essa guerra, quando o paraíso é instalado na Terra. Então você imagina você, às vezes, um jovem, você tem toda essa questão de entender que, eu sou especial, eu sou eleito, mas para eu poder me manter aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar para poder ser reconhecido pelos homens e ser reconhecido por Deus. Então isso pode acabar fritando a cabeça de algumas pessoas, vamos dizer assim, mais fracas. E quando você começa a estudar a fundo, perceber algumas coisas das escrituras, perceber alguma coisa da própria lógica, você percebe que muitas coisas que são faladas ali não batem muito com a realidade, são interpretações próprias daquelas pessoas em cima de um livro que já veio de milênios, falado quase que de boca a boca, que é um retalho, uma colcha de retalhos que foi feita por dezenas de pessoas, que qualquer um pode pegar, qualquer pessoa com um grau de inteligência suficiente pode pegar a Bíblia e torcer ela e criar uma doutrina e ter uma lógica dentro daquilo. Algumas vão te levar para um caminho bom, não vou dizer que não, mas outras vão realmente te levar para um caminho muito ruim, de autodestruição. Eu não falo de autodestruição no sentido de você sair por aí matando os outros, mas eu falo no processo de você se autodestruir, de você se negar, de você negar a si mesmo, de você negar a sua própria evolução como pessoa, como ser humano, em sentido emocional, mental, espiritual, por causa de ideias que alguns homens interpretam como verdadeiras. De início eu aceitei tudo, porque eu queria participar daquilo, eu queria estar naquele grupo, eu queria vivenciar aquilo, eu queria galgar cargos, eu queria ser um ancião, que é um termo que eles utilizam para ser chamado como pastor, e eu queria aquilo. Só que você vai crescendo, você vai estudando, e é uma coisa interessante que eu também não sei como é isso hoje, mas eu creio que o modus operandi deles não deve ter mudado muito. Eles não incentivam muito você a estudar coisas de fora. Tipo, você não vai pegar um livro esotérico para ler, você não vai pegar um livro de uma outra religião, mesmo que se diga cristã, para ler, porque eles entendem que isso vai te desviar, que vai te afastar daquele caminho. E não estão errados, por quê? Se você vê algo que não condiz com a realidade, você fala, tem alguma coisa errada aí. Você começa a pensar, você começa a questionar. E isso aconteceu comigo, de certa forma. Não foi do dia para a noite, eu fiquei quase 10 anos, eu fiquei uns 9 anos mais ou menos lá dentro, não foi do dia para a noite, mas assim, algumas coisas que foram acontecendo foram mexendo comigo. Por exemplo, a questão do sangue que eles têm, que transfusão de sangue é proibida, eles não podem fazer, a pessoa morre
se precisar de sangue, mas eles entendem que aquilo é uma ordem de Deus, eles pegam alguns textos do Antigo Testamento, torcem um pouquinho para adaptar a doutrina deles, não vou dizer se é certo ou errado, eu atualmente tendo como errado, mas tem gente que vai acreditar e o livre-arbítrio está aí, cada um vai seguir da sua maneira. Mas eu comecei a questionar isso, se um Deus que dá vida, como é que um Deus vai querer cobrar algo de você dessa maneira? Se é um medicamento, o sangue se torna um medicamento a partir do momento que é injetado no seu organismo. Enfim, eu comecei a questionar esse tipo de coisa, comecei a questionar quando algumas pessoas cometiam erros e eles usam o termo desassociados. É um termo para ser expurgado, ser expulso. Os católicos dizem que é como se fosse, esqueci agora o termo que eles usam, mas é você ser excomungado. É você ser excomungado. Tem todo esse sentido. Você não faz parte mais daquela comunidade. Se cometer algum erro que eles consideram grave, e geralmente vai ser relacionamentos homoafetivos, vai ser essa questão do sangue mesmo. Eles pegam algumas coisas que eles consideram muito pesadas e eles fazem essa separação de que eles consideram pecado e pecado. E faz com que a pessoa se torne morta. Ela sofre uma morte social. É como se fossem os haters de hoje em dia, né? Que a pessoa vai lá e cancela a pessoa. Eles fazem isso há muitos anos. Acho que esse Testemunho de Jeová tem quase 200 anos. E já fazem isso há muito tempo. Pessoas já se mataram, pessoas já cometeram autoextermínio, pessoas já entraram em depressão por causa disso. Por quê? A pessoa que não concorda com aqueles pensamentos e ela sai, ela passa a não ser mais bem vista e ela recebe esse rótulo de desassociado. Ela pode até continuar indo para o Salão do Reino, mas todas as pessoas do salão são terminantemente proibidas de falar com elas. Não pode falar. Inclusive se for parente. Se for pai e mãe, eles ainda relevam um pouquinho. Eles dizem que você pode falar o necessário, mas que você não pode ter um tipo de conversa amorosa, uma conversa profunda. Você tem que cuidar do necessário, porque é seu filho. Então, eu comecei a questionar muito isso. Tanto que eu desrespeitava esse tipo de coisa. Eu tive alguns amigos que, por causa da juventude, cometeram coisas de jovens, de sair, de namorar demais, enfim, algumas coisas assim, e foram expulsos. E eles ficaram perdidos, eles não tinham norte. Eles entendiam que ali era uma religião verdadeira, que não adiantava ir para qualquer um outro lugar que seria ruim, que levaria eles para um caminho de destruição, então achava que não tinha sentido ir para lugar nenhum. Então não procurava se buscar, se tratar, nem com psicólogo, enfim. Seguir um caminho, infelizmente eu conheço um outro que seguiu um caminho muito triste, nem sei se eles estão com vida hoje. Mas tudo por causa desse tipo de pensamento. E eu conversava com essas pessoas, eu não tinha problema algum. Eu recebi algumas reprimendas com relação a isso, mas eu comecei a questionar. Falei, como assim? Como que a gente vai tratar uma pessoa que eu digo que é meu irmão, que cometeu um erro, uma gafe, ninguém é perfeito, e ser tratada dessa forma? Enfim, mas ainda continuei lá um tempo. E eu comecei a ruminar essas coisas dentro de mim, comecei a pensar como é que isso pode ser. Passou-se algum tempo, mais alguns anos, e quando eu estava por volta dos meus 18 anos, 18 para 19 anos, meu padrasto ele recebeu uma proposta de emprego aqui na cidade de Macaé. Eu ainda estava na Testemunho de Jeová, eu tinha um emprego, eu trabalhava na farmácia como balconista, e nesse serviço eu comecei a desenvolver um interesse para trabalhar como técnico de enfermagem. Eu cheguei a começar um curso de técnico de enfermagem, mas não terminei lá por causa justamente dessa questão da mudança. Meu padrasto resolveu vir para cá, era uma proposta muito boa, a família toda viria e eu ficaria sozinho lá. E eu pensei muito de vir para cá ou não, porque eu já tinha um emprego, eu poderia ficar na minha casa, na casa dos meus pais, tinha a questão do Salão do Reino lá, mas eu sentia que as coisas não estavam muito legais lá, tinha azedado um pouco algumas relações que eu tinha, de confiança, dessa questão de eu não compreender muito a forma como eles lidavam com esse tipo de questões. E pensei durante um mês, mais ou menos, minha família chegou a vir primeiro, ficaram aqui, eles acharam que eu ia ficar por lá, mas aí me deu a louca, falei, não, vou embora, vou tentar uma coisa nova, algo diferente, algo novo, vamos ver o que acontece. Pedi conta do meu trabalho e vim embora para Macaé. Cheguei aqui por volta dos meus 18, 19 para 20 anos. E chegando aqui, eu continuei, eu encontrei no bairro onde eu estava, onde meu pai havia comprado uma casa, também havia um Salão do Reino menor, onde eu estava, mas era um pessoal legal, bacana. E eu continuei ali, fiquei ainda por volta de mais uns 2 anos ali, só que chegou num ponto que realmente já estava assim, gritante o meu coração, de eu já não estar mais concordando com aquilo. Tanto que eu já deixei de ser tão zeloso, eu já não pregava mais tanto, eles chamam de pregar no campo, é sair para falar com as pessoas.
Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.